Olá, boa tarde. O tema que hoje trazemos à sociedade civil é complexo. Nacionalismo. O que é, afinal, nacionalismo? Como o podemos definir e, mais ainda, como o devemos compreender? Queremos pensar de que forma esta ideologia política se tem afirmado no contexto europeu contemporâneo, mas também como existiu e se fez sentir no passado. Vamos deixar estas considerações para quem sabe, para os meus convidados de hoje. Para já, aqui em estúdio temos José Neves, que é professor de História na Universidade Nova de Lisboa, é também diretor do Instituto de História Contemporânea, e José Miguel Sardica, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Aos dois, antes de mais, obrigado pela simpatia que tiveram em partilhar connosco o vosso tempo. Muito obrigado e os vossos saberes, que são importantes também para espalharmos esses mesmos conhecimentos. Por isso, José Neves, começar por si, até talvez relembrando uma frase de Gaulle que era mais ou menos isto: patriota é aquele que tem o amor ao seu povo em primeiro e nacionalista é aquele que tem o ódio pelos outros povos em primeiro. Ele tinha razão. Isto pode-se reduzir a esta simples frase ou é muito, muito mais do que isto? Talvez seja mais do que isso. Ou seja, a diferença entre patriotismo e nacionalismo, ela é utilizada na literatura que analisa os fenómenos do nacionalismo, é utilizada pelos próprios atores que se reivindicam, seja do patriotismo, seja do nacionalismo, e a diferença, em parte, creio eu, que faz sentido. Se admitirmos a ideia de que o patriotismo remete para um sentimento de amor próprio, uma identidade coletiva, em última instância nacional, que não tem que ser necessariamente excludente nem de outras identidades nacionais, nem tem necessariamente um caráter impositivo, ou seja, admite que num mesmo país existam grupos, pessoas que não fazem da sua identidade nacional o seu sentimento de orgulho primeiro ou sequer o valorizam. E nacionalismo seria, pelo contrário, o nome que poderíamos dar a uma forma de experimentar e de viver a identidade nacional que assenta muito não na complementariedade, mas na concorrência, na competição, no conflito com outras identidades nacionais, por um lado, e que, por outro lado, também o nacionalismo seria o nome de uma imposição da nação como um valor primordial dentro da própria sociedade nacional e, portanto, teria um cariz menos democrático. Dito isto, as coisas misturam-se muitas vezes na prática e há sentimentos patrióticos que alimentam aquilo que podemos chamar de dinâmicas nacionalistas. Há nacionalismos que têm caráter mais excludente e agressivo, mas que passam por fases mais conciliatórias. E, portanto, acho que a divisão entre patriotismo e nacionalismo é operacional, mas, ao mesmo tempo, tem os seus limites. José Neves, há quem defenda que também existe um nacionalismo cívico. Sim, nos estudos sobre nacionalismos, que é uma área que de alguma maneira se constituiu a partir de diferentes disciplinas nos últimos 30 ou 40 anos, frequentemente se estabelecem distinções. Uma das que é mais recorrente é entre o chamado nacionalismo cívico e aquilo que podemos chamar um nacionalismo etnogenealógico, para dizer um palavrão. O nacionalismo cívico seria aquele que, por exemplo, tem como figura primeira e ideal daquilo que chamamos o povo, a figura do cidadão, aquele que exerce, digamos assim, os seus direitos cívicos, políticos. Ao passo que, por exemplo, o nacionalismo etnogenealógico remeteria mais para figuras, quando se pensa na figura do povo, mais ligadas a uma dimensão cultural, ancestral, radicada, por exemplo, no imaginário da figura do camponês. Essa divisão é operativa e ela corresponde um pouco à divisão que frequentemente se faz entre patriotismo, que corresponderia então ao tal nacionalismo cívico, e, por sua vez, o nacionalismo que corresponderia ao nacionalismo etnogenealógico. Eu, de qualquer das maneiras, achando que essas distinções são operativas, há muita coisa que circula entre ambos os nacionalismos. E mas esse cívico, permita-me só interromper, defende a democracia, a liberdade, o direito. Sim. É liberal, digamos assim, é um nacionalismo liberal?
Não necessariamente, mas na maior parte dos exemplos históricos que pensamos quando falamos de nacionalismo cívico, remetemos para um nacionalismo que admite não apenas que a identificação com... Esse admite já me deixa preocupado. Que admite que a identificação com o Estado Nacional... Ele admite. Que possa ser sentida por quem, por exemplo, não nasceu num determinado país e, portanto, não percorre, digamos assim, a etnogenealogia considerada canónica e, portanto, isso, do ponto de vista do nacionalismo cívico, não é um problema, necessariamente, e na maior parte das vezes não o é. Agora, ao mesmo tempo, o nacionalismo cívico não deixa de ser um nacionalismo, na medida em que preconiza como principal forma de identificação um nós coletivo nacional, por contraponto, por exemplo, àquilo que seria um liberalismo mais individualista ou aquilo que seria um socialismo que pressupõe uma identidade fundamentalmente ancorada numa ideia de classes sociais. Agora, as divisões são operativas, mas de alguma maneira não podemos confiar nelas, diria eu, em absoluto. E depois existe uma história do nacionalismo, de que o José Miguel Sardica há pouco referia, que tem essa dimensão do século XIX europeu e que depois adquire um conjunto de transformações importantes no século XX, como, por exemplo, a emergência dos nacionalismos anticoloniais fora do contexto europeu e que, se quisermos, são muitas vezes aqueles que vieram dar bom nome, de alguma maneira, aos nacionalismos, pela sua dimensão anticolonial e emancipatória. De qualquer das maneiras, também a história desses nacionalismos anticoloniais nos mostra, por vezes, como na passagem de movimentos emancipatórios contra as ordens coloniais a novos Estados pós-coloniais e independentes, há um conjunto de dinâmicas que nesses mesmos Estados, em contextos como o contexto africano ou asiático, há dimensões em que o nacionalismo adquire uma função restritiva das liberdades, opressiva, semelhante àquela que podíamos associar aos nacionalismos mais agressivos na Europa de finais do século XIX e inícios do século XX. Eu diria, só para terminar, por enquanto, eu diria que, de alguma maneira, é importante mostrar que os nacionalismos não têm, ou que o sentimento de identidade nacional não tem que ser vivido por nós de uma forma exclusivista, mas eu acho que também é importante dizermos que o sentimento de identidade nacional se articula e pode ser substituído ou complementado por outros sentimentos de identidade. Identidade pessoal no sentido individual, a identidade de grupo social, de classe, as identidades locais, regionais, pós-nacionais, continentais. E, portanto, esses processos identitários são processos de que nós somos todos herdeiros. Nós não escolhemos a nossa identidade da mesma maneira que escolhemos as meias que devemos vestir quando nos acordamos de manhã, mas, de alguma maneira, aquilo com que nos identificamos também parte dos nossos hábitos. São coisas que nos habituam, mas são coisas em que temos margem de manobra e, do ponto de vista cívico, no sentido democrático do termo, respeitarmos as diferentes maneiras de grupos e pessoas se identificarem é, evidentemente, um elemento sem o qual não há a possibilidade de uma convivência democrática. Isso estou perfeitamente de acordo. Obrigado. José Neves, nós podemos dizer que a história se repete e se repetirá? Acho que não. Costumamos não aprender com os erros do passado e que talvez a história nos venha a confrontar novamente com o que nós vivemos no século passado. Não, creio que a história não se repete, digamos assim. Para se tivesse que responder de uma forma taxativa, diria que a história não se repete. Acho que, de alguma maneira, a história enquanto disciplina serve para nós conhecermos o passado, mas também, em parte, para não levarmos aos ombros como um fardo, não é? Para percebermos que aquilo que as nossas sociedades vierem a ser depende muito do que nós fazemos hoje, no presente. Normalmente esses regimes, esses totalitarismos, esses nacionalismos nasceram do caos, da desordem, sim, das parcas condições de vida das pessoas. Sim, e nasceram, digamos assim, da capacidade política desses movimentos em conquistarem e mobilizarem pessoas. Eu não queria também representar as pessoas que foram mobilizadas
por projetos políticos nacionalistas como pessoas simplesmente alienadas, digamos assim, ou que encontraram nesses nacionalismos uma espécie de escapatória ou de via de expressão para dificuldades de outro âmbito. Há vários fatores que se cruzam. Eu acho é que há algumas questões que, do ponto de vista do nosso debate cívico, político, hoje, que vale a pena reter. A primeira questão tem que ver com algo que o Vicente referia e que é aquilo que nós normalmente chamamos de nacionalismos, e normalmente na discussão pública chamamos de nacionalismos a correntes patrióticas e nacionalistas mais conotadas com a extrema-direita, que não são as únicas. Nós estamos muito atentos, digamos assim, aos momentos mais efervescentes, mais eufóricos dos nacionalismos. E esses nacionalismos, nesses momentos mais eufóricos, um comício de extrema-direita, um líder demagogo de extrema-direita, não vou referir nomes, nós estamos muito atentos a isso. Mas muitas vezes é verdade que os discursos que são veiculados por esse tipo de protagonistas políticos, eles ativam formas mais banalizadas de nacionalismo que estão no nosso dia-a-dia de uma maneira mais discreta, às quais nós não damos relevância, mas que em determinados momentos se revelam muito decisivas. Como as guerras, de alguma maneira. As guerras são um momento, a maior parte das guerras e dos conflitos militares que vivemos, são um momento exuberante, cruento, eufórico, de confrontação entre nacionalismos, mas muitos dos sentimentos nacionais que no palco, no teatro da guerra se estão a exprimir são sentimentos trabalhados cotidianamente nos programas de ensino escolar ao longo do século XX, do século XIX. E, portanto, há aqui diferentes ritmos na história dos nacionalismos e no seu presente e que nós não devemos, de alguma maneira, creio eu, fixarmos-nos apenas naquela dimensão mais visível, digamos assim, e que normalmente nos leva a estar alerta e preocupados com as manifestações menos democráticas de nacionalismos, que seria o caso dos partidos de extrema-direita. E depois também existem muitas transferências entre nacionalismos que nós frequentemente conotamos como políticos e outras formas de nacionalismo, se calhar mais à partida, diríamos, inocentes, mas que têm uma importância grande na reprodução do sentimento de identidade nacional. Por exemplo, na tese do Vicente, que eu não conheço, mas terei a oportunidade de ler, a questão das bandeiras à janela, por exemplo, as bandeiras colocadas no espaço público. Não é? No caso espanhol ou catalão, tem bastante relevância. Bom, no caso português nós podemos recordar... Foi no Europeu de Futebol. Exatamente, foi no Europeu de 2004 que esse gesto começou. Ou na independência de Timor-Leste. Ou antes, no caso da independência de Timor-Leste. Aí não tanto as bandeiras, mas os panos brancos. Mas, por exemplo, aí vemos um ato que é um ato cívico, sem conotação nacional, pôr um pano branco à bandeira, mas que predispõe a uma atitude, no espaço público que nós consideramos tal e que depois, na sua forma, se transfere para uma forma de nacionalismo que nós também não reputaríamos de propriamente alarmante, que é as pessoas suportarem a sua seleção nacional. Não é? Mas há transferências desta ordem às quais vale a pena estarmos atentos, em vez de estarmos apenas, creio eu, a fixarmos muitas vezes obsessivamente, que até produz às vezes um efeito contrário, com a percentagem eleitoral de um partido de extrema-direita aqui ou acolá. José Neves e José Miguel Sardica, num minuto, eu sei que esta pergunta que eu vos vou fazer daria para, não um programa, mas para vários programas. E o que é que as democracias liberais estão a contribuir para estes nacionalismos que começam a surgir na própria Europa? As democracias liberais acho que estão a contribuir na medida... Bom, por um lado, o liberalismo tem, digamos assim, uma história que remete ao século XIX de articulação com os nacionalismos liberais, e tem também uma propensão de, digamos assim, exacerbar as identidades, não tanto as identidades nacionais, mas a própria identidade individual. E o que nós, de alguma maneira, temos assistido nos últimos anos, em determinados contextos políticos, o caso talvez mais exemplar seja o contexto francês, é uma polarização política entre projetos liberais com uma forte componente no liberalismo económico, até mais do que no liberalismo estritamente político, e uma contraposição a projetos nacionalistas, neste caso de direita e extrema-direita. Há uma redução nos últimos 20, 30 anos, digamos assim, no debate político a estes dois polos, o liberalismo
no sentido do liberalismo económico, e a emergência de um nacionalismo mais à direita. Existem outras formas de entendermos e de interpretarmos a democracia que não se restringem, digamos assim, à dimensão mais liberal. Algumas delas há pouco era referido, têm dimensões populistas, os chamados populismos de esquerda, por exemplo, na América do Sul, que conseguiram a determinada altura constituir-se como uma alternativa àquilo que nós chamamos de populismos nacionalismos de direita, não é? Portanto, o mais importante seria, de alguma maneira, abrirmos o leque do debate político, além desta polarização nacionalismo ou não nacionalismo, e desse ponto de vista, havendo essa pluralidade, o terreno é difícil para qualquer projeto que pretendendo ser hegemónico, acabe por se tornar ditatorial. Se houver uma pluralidade de alternativas políticas, além das dicotomias, creio que estamos bem entregues. O nacionalismo é a fome de poder temperada pelo autoengano. Deixo-vos com esta frase de George Orwell, o escritor ensaísta e político britânico, que nos deixa também para refletirmos sobre o tema que hoje aqui trouxemos: nacionalismos. Boa tarde.